Gente, que bom começar essa live aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o enxoval emocional. Eu e a Estela, vou esperar ela entrar aqui para conversar com a gente. Oi, já chegou. Vamos por aqui. Opa, deixa eu clicar aqui, Estela. Vamos ver. Uai, foi. Acho que agora foi. Oi, André. Oi, Agora foi. Tudo tudo bem? bom? E você? Estão me Tudo vendo jóia. bem? Tá, Tô né? vendo bem, só tô ajustando aqui a altura que o meu tinha ficado baixo. Ah, tá Quando bom. divide a tela, É, vocês cortam a gente, né? corta bem a gente, mas agora já tá todo mundo Tá, tudo aparecendo certinho, aqui. né? Tá tudo certo, ouvindo bem, vendo É, bem. também. Ah, então maravilha. Então a gente vai falar rapidinho da campanha, né, Estela? Sim, enquanto o pessoal Do vai Maio. entrando, né? Isso, travou pra mim. Foi. Voltou? Você quer contar um pouquinho? Sim. Sim, Eu acho que a gente pode ir falando, né? Daí uma vai complementando a outra, mas a ideia, né, da campanha do Maio Furta Cor é focar na saúde mental materna, né? Principalmente nessa sim, importância. Muitas vezes a maternidade é muito solitária, principalmente no período do puerpério, né? Então a gente, esse sim. mês inteiro, vão ter ações focadas, né, na saúde mental materna. Exatamente. E vai ser várias ações assim online, também a gente vai ter encontros presenciais. Se vocês puderem acompanhar pelas redes mesmo, a gente está divulgando, né? Sim. Vai ter bastante informação e a gente vai começar aqui nós duas com uma live super especial de enxoval emocional, né? Eu Sim. achei o tema maravilhoso para a gente abordar. Sim, é porque a primeira coisa, né, que as pessoas pensam gestação enxoval, pensando no Sim, enxoval material, né? exatamente. É a primeira coisa que vem. A gente já busca na internet, né? A listinha do que tem que comprar e já começa a se preparar. De certa forma, a gente é muito ligado no material mesmo, né? Então a Sim, gente sim. não vê outra forma de se começar a gestação, né? Além de exames pré-natais e tal, mas aí é logo em seguida os bens materiais, né? Parece que são indispensáveis, cada vez Sim, mais. sim. É, E você acha legal a gente se apresentar, eu acho legal. Eu ia né? falar isso agora. Tá, porque às Pessoal, vezes tem gente que chegou por mim, outros por você, né? e outros veio de fora, né? Pela Sim, campanha. então acho que é interessante. Você quer que eu É legal. comece? Pode começar. Tá. Então, eu sou Estela, eu sou psicóloga clínica, né? Infanto-juvenil, e também tenho meus adultos jovens. E, paralelamente a isso, eu sou também psicóloga perinatal e parental, que então entra, né, nesse contexto, pensando, né, nos grupos terapêuticos e nas rodas de conversa de gestantes e mães, puérperas. Sim. E eu sou doula, sou educadora perinatal e consultora em aleitamento materno também. Engraçado que a Estela fazia rodas de gestantes e eu também, e mesmo sendo da mesma cidade, a gente não tinha se cruzado ainda, Né? né? Sim. Eu achei legal porque o Ricardo falou de você, falou, nossa, seria Tá. legal vocês se encontrarem. E Aham. aí acabou dando certo na campanha a gente se encontrar e achei Sim, super legal, assim. E vem coisa nova por aí também, né? Mas sim, depois a muitos gente conta. projetos, né? Depois a gente conta. Hoje a Sim, gente vai falar um pouquinho do enxoval emocional, porque é tão importante, né, Estela, quanto sim, qualquer material que você possa comprar, berço, carrinho, bebê conforto, entre outras bugigangas que a gente compra e nunca é usada. sim, E a preparação emocional mesmo durante a gestação, para passar pelo trabalho de parto, o parto e o puerpério, né, que é sim, tão temido por algumas mulheres e elas só descobrem vivendo na prática da forma mais difícil, a sim. diferença que faz essa preparação para esses momentos.
É, a gente fala, né? Eu acho que com você também, né? Aconteceu. Que eu já estava envolvida nas rodas maternas, nos grupos, né? Nos cursos. Quando eu passei, né? Minha vivência do puerpério, da gestação, mesmo me preparando, eu falei, nossa, né? Olha que Sim. difícil. Tem a privação de sono, os hormônios, todo o contexto, né? Claro que cada Sim. um vai participar de uma forma única, né? Porque são experiências diferentes, mas é um momento muito delicado. Eu falei, imagina a pessoa que não se preparou, que ela não Exato. pensou, né? A gente sabe que a maternidade ainda é muito idealizada. Então, assim, a pessoa daí tá no puerpério, ela fala, meu Deus, né? Como eu vou sobreviver a isso? Como que eu posso lidar com todas essas demandas? Sim, é verdade. É, eu tô vendo a Nath fala, ninguém prepara. A gente tenta preparar, né, o máximo possível, essa é a verdade. Mas a realidade só vem quando bate na porta mesmo, né? Então você Sim. ter uma expectativa do que você vai enfrentar e se conhecer para conseguir enfrentar isso da melhor forma possível, que eu acho que é importante, né? Sim, sim, né? E saber, né, que pode pedir ajuda, onde pedir Sim, ajuda, para todos os contextos, né? Desde a sim, amamentação, está com muita dor. Não, tem consultoras de amamentação que vão ajudar, não precisa sofrer essa dor, passar por sim. isso. Então, eu Não acho que precisa ser isso é muito Mulher importante, né? Maravilha. Exatamente. Pedir ajuda, né? Sim. Porque já tem aquele estigma, né? Ai, mulher sofre mesmo. Ai, você vai sofrer aí 15 dias, mas vai passar a dor. E tudo, todo esse sofrimento, esse estresse, né? Sim, Já é difícil, aí pode ir agravando e vai virando uma bola de neve, né? A sim. mãe pode se sentir frustrada porque não tá conseguindo amamentar. Ninguém entende a dor dessa mãe, né? Para ela não conseguir de repente ter um parto, como ela planejou, como ela idealizou, para ela não conseguir amamentar, como ela idealizou. Então é difícil, mesmo que seja necessário muitas vezes um complemento, se ela não estiver preparada emocionalmente é muito difícil. É, a gente fala muito, né, nesse luto, tanto pelo Sim, parto que idealizou e muitas vezes não aconteceu como ela imaginava, né? Como da amamentação, que não é instintivo, né? A grande parte das mulheres, naquele comecinho, vai ter alguma dificuldade, e aí, né, não, tem que passar por isso sozinha, sofrendo, e esperar passar. E é um ajuste de pega, né? Uma consultora que faça ali, né? Já resolve. Hoje tem os lasers, né? Que ajudam sim. muito na cicatrização e todo o puerpério, né? Todas as demandas emocionais que a chegada de um bebê vai trazer, né? Para aquela família e principalmente para aquela mulher, né? Exatamente. E também tem até o próprio bebê, né? Que é muito idealizado. Ninguém fala assim, ninguém me contou que era assim. O bebê chora, né? Eles choram muito. Eles não sabem falar, eles não sabem se comunicar. E aí o choro deixa, às vezes deixa o pai estressado, a mulher fica estressada porque vê o marido estressado porque vê o bebê chorando e sente aquela carga toda para ela, né? Como se a culpa fosse Sim. dela. Então, o bebê idealizado também é uma coisa que deixa as mães bem com essa expectativa frustrada, Sim. vamos dizer assim. É, porque durante a gestação a gente percebe, né? Quando a gente faz grupos de gestantes de puérperas, a diferença. Porque Sim, na gestação, elas estão normalmente na correria, né? Estão sim, trabalhando, então o tempinho que elas têm, focam no enxoval, material, né? No quartinho, né? E daí, claro, né? Na parte médica, né, no tipo de parto, na amamentação, faz algum curso, a gente fala, né, aqueles cursos de pais, que é aquele um sim, dia fala um pouquinho de amamentação, do parto, mas ninguém nem fala dos aspectos emocionais. E aí depois, quando vem, né, o puerpério, aí elas falam, nossa, ninguém falou disso, ninguém falou que ia ser sim, difícil, que eu não ia conseguir dormir, que o bebê chora, que, né, tem várias questões envolvidas. exatamente. E você faz essa preparação
também como psicóloga perinatal, não é? Sim, Quer contar um sim. pouquinho como que é? Sim, sim. Normalmente a gente faz, claro, né? A pandemia acabou, acabaram os planos sendo mudados um pouquinho, né? Mas Sim. antes, né, a gente tem, né, no consultório a gente pode fazer tanto individualmente o pré-natal psicológico, como os Uhum. grupos, né? Então, quando a gente fazia os grupos de gestantes e mães ou as rodas de conversa, a gente trabalhava muito esses temas referentes a todas essas expectativas, né? Desde a maternidade idealizada, a questão do autocuidado, da rede de apoio, né? Das demandas do casal, relacionamento. E como, né, essa chegada do bebê, a importância do vínculo, eu até falo, né? Hoje em dia, nas redes sociais, a gente vê muitos perfis que falam de maternidade. Hoje tem muito, né, as influencers maternas e tal. Porém, a gente também tem muito acesso a informações que nem sempre são atualizadas, verdadeiras. E isso, aquela mãe que está fragilizada ou vulnerável, ela se sente muito, né? Primeiro, quando a mãe acabou de ter o bebê, já voltou ao peso normal, já acorda 7 horas da manhã, plena, maquiada. Aí você, assim, de pijama, não conseguiu escovar os dentes, tomar banho. E você Isso fala, mesmo. nossa, eu sou uma inútil, né? Nossa, como que eu não dou conta, né? Que a gente fala do cuidado, da comparação e também de tudo que acaba distanciando a mãe do bebê, né? Aquilo, não pode ficar muito no colo, que vai acostumar no colo, não Sim. pode ficar amamentando o tempo todo, na livre demanda. Você vê muitas informações que acabam distanciando e isso atrapalha o vínculo da mãe bebê, né? Então a gente tenta sempre no pré-natal psicológico ou nas rodas, né? Quando a gente trabalha as questões emocionais, da importância desse vínculo, da conexão, de focar, né, na sua relação mãe-bebê. E porque você vai escutar muitos palpites, muitos Sim. julgamentos. Então, se você não tiver fortalecida, você acaba, né? Tentando uma coisa, tentando outra, tentando tudo e acabar, né, se desvinculando disso. Sim, isso que você falou é muito importante, é uma coisa que eu percebo muito também quando eu vou fazer os meus encontros pré-natal com as gestantes. Esse tanto de informação que tem hoje. Sim. Porque, na verdade, às vezes ela já tem muita informação, muita. Então foca, às vezes, em detalhes assim que não são tão importantes, claro que são necessários, Sim. conhecimento, então toda essa informação, todo esse conhecimento é importante, o enxoval, mas você está fortalecida mentalmente, às vezes é mais importante, preparada para passar pelo processo, né? Eu digo principalmente no parto, é Sim. mais importante do que esse monte de informação, essa enxurrada de informação. Você tem que ter informação, claro, para você Sim. conseguir seguir, né, com o seu plano de parto, mas você tem que estar preparada fisicamente e mentalmente, porque pode chegar um momento que você tem que enfrentar um desafio, né, no Sim. seu parto. Se você não estiver tranquila, para você conseguir raciocinar e entender, estável emocionalmente falando, você vai acabar se deixar levando, né, pelas outras pessoas, enfim. E depois, quando você passar a emoção, né, passar o calor das emoções, talvez você bate aquele arrependimento. Nossa, e se eu tivesse esperado um pouquinho? E se eu tivesse pensado em outra coisa? Não tivesse cedido naquele momento? Sim. E a gente ter esse equilíbrio, né, que pode começar na gestação, para você usar no parto, e eu falo, segue para a vida Sim. toda da gente isso. Sim. Que é, Sim, não, exatamente, porque a gente sabe, né? A maternidade, assim, a pessoa viu uma grávida, ela já vai dar um palpite. E de tudo, de todos os contextos, né? sim, Principalmente nessa questão de criação. Então, assim, você percebe uma demanda muito grande. Ah, mas na minha época eu fazia desse jeito. Ah, mas no meu funcionou sim, assim. Então, são muitas questões, muitos julgamentos, muitas informações mesmo. E a importância de você confiar num profissional, de você, né, seguir o que você acredita,
estar, né, segura quanto a isso faz toda a diferença, né? Eu vi, acho que tem, a Natália falou, né, da questão do, que o bebê não dorme 12 horas. Porque as pessoas têm expectativas muito fora, né, da realidade. Sim. Né? O bebê nem percebeu que ele saiu da barriga, né? Ele quer a mãe, ele quer ser amamentado, né? Então, às vezes é Sim. muito, assim, até a gente trabalha algumas questões mais práticas, né? O sling, para ajudar na rotina do que você fala, não, seu bebê não está dormindo, né? Sim, ajudar a passar pela fase da esterogestação, porque Sim, é a fase mais intensa, né? sim. Do puerpério. Não são 40 dias, não são Não, 45 dias. Então, vamos. sim. Às vezes eu falo que são até mais que 3 vezes, varia Sim. de família para família, né? Esse é um ponto Então, importante. Na psicologia, né, a gente até não trabalha com dias de puerpério, porque a gente considera que é tão individual de cada mulher, sim, né, na questão do puerpério mesmo, da parte emocional, tem mulheres que vão demorar anos para falar, sim, não, ó, agora eu saí do puerpério, que é aquela volta, né, realmente pensar nela, né, estar em uma outra fase. Então vai ser da história de cada mulher, da sua experiência, né, daquela mãe. sim, tá tudo bem, né? Sim, Não precisa se comparar com não, com outra mãe. Esse que é o segredo, né, gente? sim, A comparação é o ladrão da felicidade, né? Você sim, tem que viver a sua vida e tá bom para você e tá bom sim, para todo mundo. Ninguém né? não é Exatamente, isso. focar na sua história, da sua família ali, né? O que Exatamente. funciona ali e seguir. Acho que a Paty Exatamente. perguntou do plano de parto. Você Do quer plano de explicar um parto. pouquinho? Explico. O plano de parto é um documento válido. Ele é um documento, inclusive, orientado pelo Ministério da Saúde, que seja feito pela gestante, onde ela vai colocar todas as preferências dela para o atendimento com ela, né? No caso do trabalho de parto, do pós-parto imediato e também os cuidados que ela deseja que o bebê receba. Então, desde exames de toque, né, até ocitocina, aspiração do bebê, enfim, todos os detalhes de como ela quer ser atendida, né, é um direito dela e os médicos devem respeitar esse plano de parto em todos os hospitais. É um direito adquirido, se não é respeitado, é considerado violência obstétrica, né, dependendo, claro que eu sempre falo, não é um GPS que vai numa linha reta. A gente pode ter algumas curvas para se adaptar nesse caminho, porque a gente sabe que o parto é uma caixinha de surpresas e a gente só vai descobrir seguindo o caminho, né? Mas dentro do que é possível que seja feito, eles devem seguir. Então, basicamente é isso. Sim. E eu acho que da importância, né, da doula nesse trabalho, porque muitas gestantes acredito que não nem sabem dessa informação e acabam não Sim, fazendo, né, esse documento. exato. Acaba sofrendo desnecessariamente, né? Porque, como eu te falei, de um lado, tem algumas gestantes que acham que o processo é muito instintivo. Sim. Ah, meu corpo vai saber o que fazer e eu vou conseguir. Mas, na realidade, a gente precisa, além claro, acreditar no nosso poder como mulher, né, para parir, conhecer o processo, né, conhecer como funciona o processo, conhecer quais são os nossos direitos, e estar fortalecida mentalmente para passar por esse processo. Porque é desafiador. Né? Acho que a maternidade toda é desafiadora. Começa na gestação, vai para o parto, tem até umas figurinhas, né, que diz: eu achei que o parto era a parte mais difícil. Mas não é assim, Sim, né? As dificuldades vão surgindo ao longo da nossa caminhada como mãe. sim. Então, a gente está empoderada, eu gosto dessa palavra, eu acho que a gente tomar esse poder, tomar essa responsabilidade para a gente, que é Sim. muito importante. Né? E você percebe na sua prática que cada vez mais as mulheres estão tomando conhecimento e se empoderando mais desse momento. As que chegam até mim, Estela, normalmente sim, né? Porque já Sim, sabe o que é uma doula, já sim, quer um parto respeitoso, sim,
isso eu percebo bastante. Mas quando eu faço consultoria de amamentação, e aí eu vou lá fazer a anamnese, né? De como Sim. foi essa gestação, de como foi esse parto. Então aí eu já percebo que às vezes não. Tá. As mães até me procuraram para amamentação, Aham. mas às vezes não tinha conhecimento de tudo, que às vezes Sim. alguma coisa aconteceu. E ela, nossa, mas não precisava ter feito isso? Hum. E aí, sabe, cai às vezes a ficha. Eu tenho Sim. muito tato na hora que eu vou falar Sim. do pós-parto, porque é um momento muito delicado, né? Sim. E a gente tem que ter muito cuidado para não magoar e também para não deixar a mãe chateada com nada. E, na verdade, é só ouvir e apoiar mesmo, né? Sim. O que elas precisam no pós-parto. É, porque Mas eu eu... percebo que falta É, ainda muito para a gente chegar tá. nesse ponto, sim. É, a gente percebe isso, por exemplo, quando a gente fazia rodas de gestantes e de puérperas, né? Que eu falo muito dessa diferença, que era muito, né? A gente observando de fora latente. A questão das puérperas, né? Quando elas trocam por algum assunto, é exatamente isso. Às vezes, muitas vezes, daí cai a ficha, né? Poderia ter tido um Exatamente. parto diferente, meu puerpério poderia ter sido bem diferente se eu tivesse Sim. feito uma preparação, tanto pela questão do parto, amamentação, como emocional, né? Sim, e até mesmo na parte prática da coisa, porque eu Sim, gosto de muito falar, a gente faz o plano de parto e depois falar, uhum, a gente tem que fazer um plano de puerpério, de pós-parto sim, também. Já deixa a comida congelada, já deixa pensado quem que vai trazer a roupa, lavar a roupa, sim, quem que vai vir te ajudar a fazer uma faxina, sim. porque é para isso que você vai precisar de ajuda, É, né? exatamente. Se tem um Eu outro gosto, filho, né? Quem que vai exato, ajudar ali? levar a buscar na escola de repente, Uhum, as coisas práticas da vida, sim, assim, que a gente precisa de apoio. E eu claro. gosto de dar uma dica assim, ó, vou dar a dica aqui que eu dou para elas, eu acho que é dica de ouro. Quando alguém vem palpitar para você, seja tia, prima, sei lá, irmã, mãe que tá na sua casa querendo te ajudar e você tá lá, né, sofrendo com o nenê, Sim. tentando pôr no peito, o nenê chora e aquela coisa. E todo mundo tem a boa intenção de ajudar, mas fica ali em cima, né? O que acaba atrapalhando mais. Nessa hora que alguém vem falar, ah, vai, você não. Será que seu leite está dando? Será que seu leite não está fraco? Não sei o quê. Você fala, olha, eu tô vendo que você está querendo me ajudar. Eu fico muito feliz por isso. Você não quer lavar aquela loucinha que está lá na minha pia? Ou Perfeito. você não quer pôr uma roupa na máquina para mim? Sim, Gente, eu falei, você vai sair ganhando é, em todos os aspectos. sim. Ou você nunca mais vai ouvir palpite dessa A pessoa. pessoa não volta ali, né? Não volta mais. Ou você vai ter sua louça lavada, sua roupa Sim, passada, enfim, sabe? né? Já, Não, já direciona a sim. pessoa para o que você, pro que você quer que ela A faça. gente fala muito disso para mandar nos grupos de WhatsApp da famílias. Ah, sabe assim? Ah, ó, né? Já dá as indiretinhas, já dá os avisos. Ó, se for para vir, é para ajudar, é para, né, trazer alguma coisa útil, para ter essa atenção. Porque ficar falando exatamente isso, né? Ai, tá chorando de fome, tá chorando por causa de não sei o quê, né? E, né, Sim, criticar, julgar, ficar perguntando questões, né? Se tá amamentando lá, tentando. Ah, não dá, né? Então, realmente, não. você tem que já pensar nas pessoas em desejar das que vão dar palpite e direcioná-las, né? Exatamente, já se livra de uma maneira educada. Sim, sim. Aí eu brincava, toda visita eu falava, ai, quer carregar? Ah, pode carregar, que eu vou lá fazer um xixi, vou fazer não sei o quê, né? Porque para mim era aquele respiro, né? Então, Sim, até minha mãe brincava, passou na porta da casa da Estela, a Estela vai falar, quer ficar um pouquinho com o Tom? Porque eu falava, gente, né? e a gente saber, né, Estela, que a gente pode contar com as outras pessoas nesse Sim, momento. Porque também tem o contrário, muita mãe que às vezes fica super protetora com a cria, né? sim, E não sim, consegue delegar nem 5 minutinhos, nem sim. para um xixizinho, né? É, sim. Ou assim, se sente incapaz se estiver delegando, né? Quer Sim, fazer tudo. Ah, só eu troco, só eu dou banho, só eu, né? Cuido das sopinhas dele. Então, realmente, né? É importante. Eu sei que não é fácil, né? E é isso, sim, cada uma, né, tem sua história e tal. Mas de ter esses respiros, ter esses momentos de autocuidado no meio desse turbilhão, né? Principalmente do comecinho, para você conseguir os respiros. Senão, assim, é realmente muito intenso, né?
É verdade. E a gente sabe que o esforço para fazer tudo isso, seja durante a gestação, seja no parto, seja no puerpério, é muito grande. É muito Sim, grande. E se sim. você fizer sozinha, é muito mais difícil, né? Sim, muito. Essa sensação, né, de solidão, é muito real, né? Eu me lembro É. do meu, que assim, nem tinha pandemia e tal, né? Não, nem tinha essas restrições. E eu, assim, tudo bem, no comecinho, o marido tá de licença paternidade, né, todo mundo vem mais e tal. Sim. Aí depois chega uma hora que todo mundo volta à rotina. E aí eu me via durante o dia naquele ciclo, né? Amamentar, trocar, fazer dormir, amamentar, trocar, fazer dormir. Eu falava, e todo mundo voltando a sua vida, eu falava, eu nunca mais vou voltar a uma É. vida assim, né? Parecia que eu tava parada ali e as pessoas Sim. vivendo. Então, assim, por isso eu falo assim, e isso que eu tava me preparando para isso, mas mesmo assim, quando você vive, você fala, nossa, aí depois tem que, calma, o que eu posso fazer, né? Para eu É. tentar melhorar, para eu me sentir melhor, né? E aí você vai se ajustando ali, né? O medo de Exatamente. sair, né? Eu acho também, assim, Sim. então, começar a sair sozinha, só você e o bebê, vai dar uma volta no parque, vai dar uma volta. Você vai, né? Eu Que seja uma consigo. volta no quarteirão, É né? isso. Sair de casa, tomar um É. sol, já faz um bem danado. Na porta de casa, né? Às Sim, vezes você na com o porta de carrinho casa. ali. Você Vê o conseguir carro pentear o cabelo, passando. escovar os dentes, tirar o pijama. Sim, pôr um brinco, né? Tem gente que fala, nossa, quando eu punho um brinco, eu já me sentia assim, outra pessoa. É, passar um batonzinho, sei lá, qualquer Sim, coisa que se faça lavar o sentir cabelo, né? lavar o Tipo, cabelo. tomei um banho, lavei o cabelo. Exatamente. São É, pequenas coisas super importantes, né? sim, e aí são aqueles minutinhos sagrados, né? Que você pode recorrer à sua rede de apoio, Sim, né? Por mínima que seja, pode ser de repente o marido, mas ele precisa entender a importância disso sim, também, sim, né? Para mim é muito importante quando a gente está fazendo os encontros pré-natais, eu sempre falo, o pai precisa participar, sim, porque ele sim, precisa entender o processo, ele precisa estar pronto para apoiar essa é, mulher, porque ela vai precisar de apoio em sim, todos os momentos. Então, é. assim, E ele que e- tá ali, né? A gente também, a gente tentava sempre fazer um encontro com o pai e tentar trabalhar muito, né, essa questão que, com exceção da amamentação, né, o pai pode fazer tudo, e mesmo não exato. amamentando, ele pode acordar também de madrugada, pegar o bebê, dar o bebê, né? Tem mil funções, Sim, mas trocar a fralda, é muito importante essa parceria, né? Do elogiar a casal. mãe, né? Sim, Você tá indo sim. muito bem, né? Tô muito feliz. Acolher, né? Quando ela Sim, ficar no dia inteiro, e aí muitas vezes, né, tem isso, né? O pai chegou e falou: Nossa, mas você não fez nada, você ficou em casa, né? Eu tô cansada do sim, trabalho, então, né, se colocar mais no lugar dela. A gente sabe, né, que tem outras questões envolvidas, né? Que ainda a gente precisa mudar muita coisa, desde o sim. tempo da licença paternidade, né? Outras questões culturais, mas a gente percebe que cada vez mais, né, os pais estão, né, Isso mais sim. participativos, mais conscientes, e o quanto isso faz a diferença. E também eles só ganham, né, com o vínculo Sim, pai-bebê, né? Então, tem muitos pais que eles que dão banho, então quando eles chegam é o momento deles. E aí, né, o casal vai se dividindo ali, conseguindo chegar numa dinâmica que seja bom para os dois, né? sim, porque são uma família, né? Eu Sim, falo sempre assim, é uma família, a obrigação é de todo sim, mundo, não é de uma é, pessoa. Então, exatamente. Sim. isso é importantíssimo, É, importantíssimo mesmo. sim, né? Não, e faz toda a diferença, né? Eu acho que essa questão da solidão, a rede de apoio é fundamental, né? De Seja, você pode ser virtual, né, Estela? Você pode, encontrar amigas que estão na mesma fase que você para sim, você compartilhar. Então, às vezes não precisa ser. Às vezes você tem uma boa amiga, mas ela sim, não está na mesma fase que você, ela não é. vai te entender. Uhum. A não ser que ela já passou por esse processo, Sim, né? sim. Mas se ela não é mãe ainda, ela não Sim. consegue entender, E né? também tem Então, aquilo, né? A rotina.
Então, muitas vezes, madrugada, as mães que estão amamentando estão lá online, acordadas, né? Sim. Então, elas trocam. Ah, né? Minhas amigas da madrugada, pois todas Aham. estão passando por esse processo, né? E eu acho assim, quando a gente faz as rodas, é bem isso, né? Que a gente tenta passar, né? De ser um lugar de acolhimento, sem julgamento. Porque eu sei o que Sim. acontece muito também nessas questões, né? De grupos de mães e tal, os julgamentos, né? Ou Sim. comparações, ou uma mãe acaba querendo, ah, mas eu fiz desse jeito, é o melhor. Não, e não, né? Eu acho que cada vez mais as mães precisam se unir e não existe, né? Uma melhor ou pior. Vai funcionar, cada bebê é único, cada mãe tem uma relação, né? E a gente sabe que é tudo muito subjetivo. Essa questão mesmo, né, que a gente comentou do autocuidado. Para uma, pode ser tomar um banho. A outra, ler Sim. um trechinho de um livro, que é o que ela gosta de fazer. Assistir uma Sim. série, cozinhar. Cada um vai ter, né, o que te faça bem. E dessa questão da rede de apoio, eu sempre falo também, né? Pergunte para aquela mãe, como eu posso te Sim. ajudar? Porque às vezes você fala, ai, o jeito que eu tenho de ajudar é lavando a louça. Só que ela prefere que você faça tal coisa. Tem umas que gostam de amamentar na frente, outras não, preferem que você saia. Tem outras que gostam que carregue, outras não. Então, assim, pergunte para essa mãe também, Pergunte. né? Porque nem Sim. sempre o que você acha que você está fazendo está realmente ajudando, né? E a gente tem na nossa cultura um costume de não querer falar não, de não querer É, desagradar o próximo, né? sim, Principalmente se a gente vê que a pessoa está com boa intenção de ajudar e você sim, fica toda aquela saia justa, né? é, Então, mas não porpério, eu acho que é um lugar, um momento que a gente aprende um pouquinho a se sim, impor. sim. Né? Não, principalmente Eu quando acho que a gente você, aprende. sim, né? Visitas indesejadas que elas não vão embora nunca, Nossa, que meu acham Deus. que, eu vim para um cafezinho, né? E aí fica pra janta, e aí E vai. nada, e não levanta do sofá, e você assim, tipo, ai, não vejo a hora que vá, É, né? Então, por isso que eu falo que exatamente. os grupos de famílias e amigos sempre é bom, né? Ah, né? Dar umas indiretas. Já dá umas indiretas, É, já. sim, né? E Porque, também a gente aprende assim, né? Dá sim. licença, eu vou amamentar e nunca mais Isso. volta, fica lá É, pro quarto dormindo. Eu é, fazia isso de vez em sim, quando, quando me batia cansaço de fazer sim. sala, porque, Ah, não, não, é. Não, é começa a difícil. bocejar, né? Nossa, que cansa. Ai, E você pensa, nossa. nossa, eu podia estar dormindo, neném dormindo, eu cansada, eu podia estar lá dormindo. A hora que for todo mundo embora, essa Sim. criança vai acordar e eu É, não vou ter cansado nada. exatamente, porque quando tem visitas, os bebês dormem 3 horas É, direto, né? Quando a gente tá sozinha com eles, não, cadê, né? exatamente. É Sim, bem isso mesmo. sim, E, e fazendo uma ponte, né? Que já que a gente está falando sim, de enxoval, sim, além, claro, que é importante, né? A gente sim, fazer o ninho, aquilo que a gente falou, né? De fazer o sim. quartinho, de repente comprar um berço que talvez nunca nem seja usado, enfim. Depende, né, dos arranjos. Sim, E a gente vai descobrindo, conforme o maternar vai andando, o que funciona para cada um. sim, É lógico, tem os itens importantes, né, Estela? De compra mesmo, que a gente fala, sim, claro que é importante, mas eu gosto de fazer uma ponte assim com o casamento. Quando a gente vai casar, a gente faz ensaio, a gente pesquisa, a gente se informa, a gente se prepara, a gente tem toda uma preparação para aquele dia, que é um dia importante, sim, né? E aí, quando às vezes vai ter um bebê, às vezes a gente não tem o mesmo cuidado, né? Que nem você falou, tá na correria, não sim, tem um ensaio, não tem um momento para ter uma conexão com o sim, bebê, para se preparar, até mesmo às vezes para escolher as coisinhas, algumas é, coisinhas assim, tipo, vai só a mãe, né? Não é, vai o pai junto. sim, Porque parece bobo, né? Mas não sim, é. Tipo, vou escolher a primeira roupinha. Vamos é, escolher juntos, então, para ser sim, um momento de conexão com o bebê, de conexão com essa nova família que está aumentando, sim, né? Eu sim, acho que sim. essas pequenas coisas fazem diferença também para a chegada do
do novo membro da família. Sim, eu acho que assim, né, é toda uma preparação, né? A gente fala que o enxoval é a concretização mesmo, né? Sim, Da, da chegada do bebê, da gestação. Então, claro, né? Ainda mais hoje em dia, com a facilidade que você encontra as coisas. Você compra de um dia ou chega na sua casa, né? Então, você nem pega na mão, né? Então, assim, não precisa, né, comprar localmente. Exatamente, foque, né, em coisas especiais, né, um enxoval consciente, pesquise, Sim. né, tenha um cuidado do que realmente eu preciso comprar antes e, né, o que eu posso ir comprando ao longo do tempo, porque a gente sabe que também no nicho de maternidade, eles sabem que vendem, então são produtos lançados todo tempo, né? E as propagandas, e quando você se dá conta, você tá, né, focando nesse enxoval, comprando coisas que você nem sabe o que é. Às vezes você Sim. ganha, assim, né? Você fala, nossa, o que é isso? O que eu vou usar, né? De essas questões, porque a gente, a parte de marketing é muito forte, né? Sim, super. Então, assim, de você tentar, eu acho que enxergar o enxoval além do enxoval material, né? Pensar, no, claro, no enxoval material, acho que tudo faz parte, mas daí investir, né, no enxoval emocional, no enxoval de informações, né? Então, a doula, a consultora de amamentação, participar de rodas de gestantes, No né? tempo, No né? Porque as tempo. rodas normalmente ou têm um valor muito simbólico ou são Sim, gratuitas. Então, tipo, é exatamente. investir o seu tempo mesmo, É. não é, Sim, né? não é que não é acessível, né? Exatamente. É De só basta ter vontade e se programar para você conseguir estar ali participando. E é um momento tão gostoso, né? Gente, super. eu adoro, assim. Ah, sim. E ali mesmo, muitas vezes as gestantes se conhecem, formam Sim, uma rede de apoio, né, entre elas, exato. trocam. Então, eu acho super legal também pensar, né, nisso, na questão das informações. Vai fazer toda a diferença, né, na hora do Vai. puerpério, na hora dessa família receber esse bebê, entender todas as mudanças que vêm pela frente. Até assim, né? Eu vejo, o pediatra do bebê. É importante você conhecer durante a gestação. Antes, Senão você exatamente. recebe aquele bebê, aí você precisa achar um pediatra, você não conhece, cada um fala uma opinião diferente. Então, eu acho que é isso, né, que a gente está tentando passar nessa mensagem. São 9 meses. Então, assim, dos casais, das famílias se programarem e com calma irem olhando para cada, né, De... situação dessa chegada, né? Isso. Tudo que envolve Exatamente, de esse processo. uma forma mais ampliada, né? Não só na Sim, listinha que você pegou na é, internet de coisas que é, você vai precisar. A sim, nossa ideia é essa. E assim, e dizer que faz toda a diferença. Faz, gente, sim, faz toda a diferença mesmo. faz. Que nem a Estela falou, ela estava preparada, o puerpério foi difícil. Eu Sim, estava preparada, o meu puerpério também não foi sim, fácil primeiro. Eu tinha hora, aquela privação de sono, aquela loucura, e eu pensava, sim, meu Deus, quando em sã consciência a pessoa decide ter o segundo filho, para passar por tudo isso de novo. Nossa, Deus o livre, não, sim, nossa, não quero. sim, E eu, assim, nem, óbvio, né? Eu já tinha um entendimento maior, já sabia de sim, como era prejudicial uma chupeta. Eu, no sim, auge do meu cansaço, eu falei, meu marido, pelo amor de Deus, compra uma chupeta, traz para essa sim, criança, porque eu estou muito cansada, eu não aguento mais sim, dar peito. E assim, ele chegou com a chupeta, obviamente, e eu pensei em dar, daí resisti mais um pouquinho e conseguimos passar sem. sim, Mas assim, claro, né, tem estatísticas aí que mostram que a chupeta leva um desmame precoce. sim, Ponto. Mas eu sei, cada mãe tem sua realidade. Tem mães sim, que se dão com a chupeta, e isso eu não sim. tô criticando as mães, fique bem Sim. claro. Nossa Tô ideia falando, eu tô passando a tô falando de informação, acordo né? com a minha realidade, com a minha Sim, realidade do que eu tinha de conhecimento, né? sim, Obviamente que tem mãe que não tinha esse conhecimento e tá tudo sim, bem. Mas eu tô falando na minha realidade, com o meu conhecimento. Como sim. foi difícil para mim? Esse É, era o pontinho, né? Aquele pontinho ali.
É, que com todo conhecimento, com toda informação, é barra. E eu tinha uma sim, rede de apoio boa, né? Meu sim, marido, minha mãe, então, tipo, tava lá, eu não fazia nada em casa mesmo, minha mãe fazia tudo. aham, E é tenso, é sim, tenso esses primeiros, sei lá, os primeiros dias, primeiras semanas, e sim, depois as coisas começam a entrar um pouquinho no eixo e a gente ainda fica meio estranha, né? sim, sim. Se reconhecer um novo papel de mãe, É porque são muitas mudanças, né? mães A sua possíveis. vida, assim, de tudo, né? E Sim, cada pessoa vai ter alguma questão, né? Igual você falou, no seu caso, a questão é óbvio, né? Você, como consultora de amamentação, a última coisa que você ia pensar, mas lá na privação, você fala, sim, né? no Não, desespero, né? não, até é uma questão, né, que a gente fala. Não compre chupeta e mamadeira, porque se você Eu tiver falo. ali, muitas vezes a gente, quando a gente fez rodas, né, que vem, eu vi que você vai, a Thaís, né, odontopediatra, ela já participou de Sim. roda nossa, e a gente falou, não, ó, porque se você estiver ali no desespero, na madrugada chorando, né, Vai e acabar cedendo. A vai, gente não. sim, é muito É, difícil, né? é difícil. Então, assim, de você ter essas Esse é o enxoval da informação, olha lá. é, Né? Se você está sim, sabendo disso antes, você já não cai na sim, cilada, porque de é, repente você me dá uma chupeta, daqui a pouco desanda a sim, amamentação, machuca sim, seu peito, e aí vai aquela bola de neve, né? sim. Mas você sabe que o meu caso, o Tom, eu também, né, não comprei, não, mas eu acho que ele ganhou uma chupeta. Eu não tenho, eu acho que assim, na hora foi tão coisa, eu não me lembro como que ele tava com chupeta. Só sei que ele começou a usar chupeta, aí eu falava, mas de onde surgiu essa chupeta? E não sei o que. Mas aí depois, assim, não teve confusão de bico ali no começo, depois eu continuei, tirei a chupeta e só fiquei amamentando, né? Mas eu Sim. era isso, porque o medo, assim, a minha amamentação também, o começo foi super complicado. Então eu falava, imagine, não, confusão de bico, não, mamadeira, chupeta, não vou correr o Não, risco não. de, né, ter um desmame precoce e tal. Mas eu não me lembro, eu acho assim, tem horas do meu puerpério que eu falei, Mas dá uma gente, apagada. dá. E acho que Tá. vão passando os anos, né? Daí você já não lembra É por mesmo. isso que a gente decide ter o segundo, viu? Entendi. É porque dá uma esquecida mesmo. Eu vi, tem uma Dá, mãe que ela falou esquece. que ela escreveu um e-mail para ela mesma, contando do perrengue para ela não esquecer. Ela falou: quando eu pensar em ter o segundo, eu vou ler isso aqui. Será que vai funcionar? Agora eu fiquei curiosa. Não sei. Por enquanto ela não teve, mas não sei, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos acompanhar. Mas é muito complicado, né? Quando você tá lá É, vivenciando e as pessoas falam, né? Por isso que a gente sim, também fala da informação consciente, você se empoderar. Porque senão você vê sim. a blogueira lá no Instagram com a chupeta falando que comprou a chupeta tal, e não, né? Dando informação errada. Você cai. E aí, e a foto que aparece, né? A foto do É, bebê dormindo sim, tranquilamente, era plena, lá não é. tá sofrendo nada. Aí Gente, a você chupeta é a solução. exatamente. Ah, vai dormir, né? Ninguém conta a Sim. realidade, né? A mamadeira é a mesma coisa, né? Ai, não, ele Sim. mama e não dorme porque, né, o leite é fraco, não sei o que. Culpa da mãe. Compra a mamadeira e ele vai dormir, né? Então a Vai? mãe, nossa, ali vulnerável, é muito complicado se É manter, difícil. né? Diante, né, da informação. Por isso a gente fala informação, né, É. atualizada, confiar nos profissionais Sim. que ela E confiar nela escolheu. mesma também, É, muito importante, sim, né? sim. Confi... Seguir, né, a linha que ela acredita. Sim, Eu acho que isso, nossa, dá uma segurança, né? tá Porque fortalecida. formar uma rede de apoio também com mães, claro, né? Vão ter divergências, mas que tenham uma linha mais ou menos como ela, né? Eu acho que daí fortalece as suas Sim, escolhas. Você não acha assim? Porque muitas exatamente. vezes, eu sou diferente, né? Ai, só eu escolhi fazer dessa forma. E aí aquela mãe de primeira viagem insegura, ela fala, ai não, né? Eu acho que não é assim, ou teria uma forma melhor, né?
Mas não tem como, né? Cada bebê vai ser único. Você vê, né, os relatos de mães de mais de um filho. Às vezes fizeram a mesma coisa com eles e cada um vai reagir de uma forma, cada um vai ter suas Exatamente. dificuldades, seu desenvolvimento. Cada gestação, cada parto, cada puerpério, cada bebê é único. Exatamente. Não tem, não repete. Pode Sim. ter 10 filhos, cada um É. vai ter a sua história, né? Sim, sim, Por isso que eu falo, parto. Ah, eu não me preparei para o parto. Eu falo, gente, parto não tem replay. sim, É uma vez só. Você pode ter um sim. outro parto, mas com É, aquele bebezinho é uma vez só. sim, E é uma coisa que depois você pode se arrepender, mas tudo bem, é. né? Aceita a sua história, Sim, né? Enxerga ela de uma forma amorosa, sim, agradece, porque você fez o melhor que você podia com o que você tinha sim. e segue, né? E você pode fazer uma história diferente numa próxima vez. E tá tudo bem, É, né? Não fica se martirizando, se não. culpando, né? Isso que é importante, porque a gente já É, se culpa tanto, né? sim. A maternidade já Sendo humano, carrega esse já peso, carrega. né? Isso. Já tem aquela coisa, né? Já tem até ditado popular, nasce a mãe, nasce a culpa. E Meio que já aí, vai empurrando isso pra gente, né? sim, sim. Do nascimento, né? Nas rodas de puérpera, a gente trabalhava muito essa idealização, assim, ai, quando meu filho nasceu, quando eu escutei o chorinho, minha vida fez sentido, foi o momento mais importante. É uma Oi? construção, né? É. Ali no parto, muitas vezes você nem entendeu ali o que está acontecendo, Calma, vai né? chegar, né? Vai, muitas mães relatam isso, que é uma Sim, construção que, né? Tanto o bebê como ela, é como qualquer relação. Aos pouquinhos tem, né, essa conexão, esse vínculo e vai aumentando. Claro que sim, vão ter aquelas mulheres que vão ter essas experiências e vão relatar, nossa, né, o dia mais importante, o momento que minha vida fez sentido. Mas outras não, e tudo bem, não tem sim, problema, né? Eu acho que isso também a gente sempre pontua, assim, vai ser a história de cada um. A gente sabe, né, que tem muitas coisas que influenciam ali, né, no momento do parto, e, né, esse vínculo, a amamentação. E é como você falou, além do parto, né, outras escolhas, muitas vezes mais para frente você vai entender que não foram as melhores. Mas não precisa, sim. né, ter essa culpa. Então, não é à toa que muitas pessoas falam, não, vou ter o segundo filho porque eu quero fazer diferente. É, Eu não quero, né? E já vai ter os foi. seus desafios igual, Sim, assim, de sim, outra forma, né? sim, Outros desafios às vezes. Eu tenho sim, duas, eu posso falar. sim. São de crianças totalmente diferentes, personalidades totalmente diferentes, e Sim. desafios que eu vivi diferentes É, também, sim. E a né? gente Então, não tem controle, né? De como não. você pode se preparar para tudo, mas Sim, como as coisas vão acontecer, aí você tem que aceitar é importante. e não ficar, né? Eu acho que é o que você falou. E daí aceitar e ressignificar, né? De Sim, alguma forma e tentar entender tudo isso. Por isso que a gente fala, né? De procurar essa questão emocional, procurar os muito profissionais, importante. né? Eu acho que focando na campanha, né? Como é importante a gente, né, lidar com a saúde mental materna para, Muito. né, essas mães terem esse olhar, né, psicológico, tenderem a sobrecarga, que elas podem fazer diferentes para se sentirem mais leves, mais felizes, né? Eu acho que a gente vê com a pandemia, principalmente, que teve essa sensação de solidão. Quem passou por Foi uma bem gestação difícil. e por um puerpério, né? Eu imagino você que acompanha, né? Ela foi Ai, muito Stella, foi tão complicado, né? difícil. Assim, De... foi difícil para mim, porque Tá. do momento para o outro você não dava mais abraço, Sim. você não via mais o rosto das pessoas, a gente É. começava a fazer, ou fazia encontro assim online, Tá. então não ia mais na casa, não conversava, né, cara a cara. Sim. Nossa, foi tão estranho no Sim. começo, sabe? Eu tinha parto bem pertinho para acontecer quando deu aquele Tá. primeiro lockdown. Ai, foi Nossa. péssimo. Eu não podia entrar no hospital. É. Foi uma coisa que eu sofri porque eu tive que ir até a porta do hospital e voltar para trás, sabe? Tá.
Nossa, Nossa. foi bem difícil no começo, porque daí foi Sim. proibido, né, a entrada de Sim, doulas. tinha que E escolher, aí, né? Ou a doula, ou o pai, o né? Ou o marido, gente, acompanhante, é. não tinha nem Nossa, sentido, né? é. Mas mesmo assim, era muito estranho, porque era todo mundo de máscara, você não via o Sim, rosto das pessoas, você né? não, porque a gente acaba se envolvendo, né? Chega a dar um abraço, e aí, tudo Sim, bem? E conversa, e sim, aquela coisa calorosa não tinha mais, né? é, Tava tudo tão mais sim, frio, tão mais distante. é, E aí a gente foi se adaptando, é. assim, e as coisas começaram a andar um pouquinho melhor de um ano para cá, né? Porque Sim, primeiro ano todo foi bem difícil, aquele né? 2020. E o ano passado começou a melhorar, já no ano 2020 já voltou a poder entrar no hospital, Sim, mas os protocolos estavam mais rígidos também, né? sim, Então estava tudo muito meio estranho ainda no é, começo. E a gente também, né? Porque todo mundo com medo desse negócio de vírus, não sei o que, você ia no é, hospital, já ficava com medo, você ia pegar alguma coisa, era horrível. sim, não, A- imagino. E depois, agora não, agora tá tudo Sim, bem, já tá tranquilo. Não sim, tem mais medo, já passou aquele, né, aquele medo é, todo. Falei, sim, ah, agora sim. acho que eu até rolo no chão do hospital e não ligo mais. Daí eu já chego e ainda ia trocar roupa pra dentro de casa, mas no começo era aquele. É, sim, todos aqueles protocolos, né? E eu não tava gestante, né? Então você É, imagina uma gestante passando tudo isso, é. Não, e né? Eu me quando. punha no lugar É, delas. sim. Não, Porque porque. eu tô com meu É, bebezinho dentro de um hospital. sim. Que Nossa. agonia. Sim, e essa questão da solidão, né? Ainda mais, porque daí Sim, tinha toda a restrição da rede de apoio, sim. sofreram muito, né? Sim, teve É. mães que eu acompanhei que assim, ah, não, minha mãe, minha sogra tal, Tá, entrada pode, livre aqui em casa, eu tá, não vou restringir. Agora sim, teve outras que falou assim, gente, na minha casa não vai vir ninguém, é, não quero ninguém aqui, vou ficar sim, sozinho. E é um direito, né? sim, Quem que vai? Você está protegendo o seu bem mais precioso. é. Como que Tão você vai difícil. falar para aquela mãe que não, né? Tudo bem, chame alguém para sua casa. Não, Sim, né? Eu não tenho nem esse sim, direito. é, Eu me achava assim, tão importante porque ela me dava abertura de eu ir na casa dela, sim, por exemplo, no pós-parto, né? para olhar uma amamentação, para fazer um laser no períneo, Sim, sabe, uma coisa assim, ou um laser mesmo para ela se sentir melhor e aí sim, conseguir olhar o neném. E aí ela conversava, né, naquele momento é, que você via que ela estava precisando de sim, alguém para conversar, pessoalmente, não só é, por telefone, sim. E né? você Então, era às vezes, um aquela encontro que ia pessoa, ser né? exatamente. Eu era aquela pessoa, muitas vezes, Né? que estava lá e aí a gente ia fazer um encontro de 1 hora, né? Ficava lá 2, né? Conversava, dava o apoio. Sim, E aí ela contava a história do parto, mesmo que eu já tivesse visto ou se eu não tivesse visto, então ela contava tudo, porque a gente tem necessidade de contar, sim, né? De sim, compartilhar. é, Essa é a mais verdade. E aí sim. estava todo mundo meio restrito. E agora a gente voltando tudo. O pessoal se sente mais feliz, mais seguro. Sim, é de estar podendo sair, né? Sim, Nossa, várias né, gestantes ou puérperas na época, elas falavam assim, né? Não podia, os parques fechados, não podia nem dar uma volta no sim, parque, não sim. podia sair em lugares ao ar livre, né? Era um medo É, constante, né? E sim, já, a gestação já é uma fase que gera muita ansiedade, né? sim, Normalmente, aí todo mundo estava é, ansioso, normalmente. Isso era um sim, problema, né? Era uma é, ansiedade meio que geral, assim, né? né? E foi difícil, É, assim, é, foi ainda que a gente tenso. tentou online, né? Por exemplo, no nosso caso, até alguma demanda assim, então a gente até fez alguns encontros online, mas era muito diferente, né? É muito diferente, Muito, né? sim. Você dava É um que a gente está apoio, uma acostumado a estar escuta, perto, né? mas né? Ainda mais as puérperas que iam com os bebezinhos, a gente fazia um café da Sim. tarde. É uma Aí, delícia, né? agora o Tudo que a gente online, precisa. aí o online lá, né? Não tinha ali. Então foi bem Isso. complicado, eu, assim, né? Ainda bem que essa fase passou, né? A gente está Nossa, numa fase muito melhor e porque a gente sentiu, eu senti assim que essa parte da saúde emocional foi bem complicado para gestantes e sim. puérperas, né, nesses E últimos algumas 2 anos. estão sentindo dificuldade ainda, Tá, né, Estela? Então, assim, sim, tá em tempo de procurar ajuda, sim, né? Não, sim, não, não deixe de procurar ajuda, sabe? As é, coisas podem ficar mais leves quando você tem um sim, apoio.
Sim, não, né? muito mais. Eu acho que isso que você falou, né? Pedir ajuda, porque tem muita gente que ajuda, só que não sabe, né? Realmente Sim. Quem que eu também. procuro, né? Sim, Ah, então, sim, ó, tem uma psicóloga que é sim, especializada nessa sim, sim, área, né? sim. Então é É, e importante saber. sim, e tem muitas, né? Igual a gente conversou, né? Que a gente em breve pretende voltar, né? Presencial, com as rodas, com os grupos. Então, tem, né? Tem muitos lugares, tem muitas atividades. E Sim, sair, tá né? aí. Dar uma volta, ver pessoas diferentes. Porque a gente acaba se aproximando, né? Você vai num Sim, parquinho com alguém que tá com carrinho, é, você vai perto do outro que tá com carrinho e começa a sim, puxar um assunto, daqui a pouco vocês estão, é, né? Isso já ajuda muito a aliviar a ansiedade do dia a sim, dia, o estresse, as é, preocupações, sim. Só de sair de casa, né? só de sentir o sol, né? É, Tomar um solzinho, excelente. E se é, puder deixar o bebê em casa, vai dar uma volta pelo sim, quarteirão, deixa com o marido dar uma volta no quarteirão, é, leva o cachorro passear, sei lá, sim, né? Para você sentir que você tem uma vida própria também, né? Que você ainda é. é uma pessoa além de mãe, Exatamente, né? sim, sim, ter esses momentos, né? Tomar um banho em paz, assim, né? E a gente fala, nossa, em silêncio, Sim, né? Alguém sair com o bebê, dar uma volta também, né? E exato. aí, tá, tô com a casa em silêncio, vou tomar meu banho em paz, vou relaxar, vou Se fazer vocês algo vão que eu encontrar queira, né? isso, vocês vão encontrar esse caminho, com certeza Sim. vão, mas se deem a chance, E né? assim, eu acho que é isso. Tem gente que tem raiva dessa frase, né, de falar, ai, passa. Mas eu acho que Faz quem tá parte. vivendo o turbilhão acredita que vai mesmo passar, né? Que Sim, passa e assim, é difícil, é complicado, a gente sabe, mas com essas medidas pode ser mais leve, pode ser sim, é mais isso, fácil, né? é isso. Porque a gente vê assim, até questões de pesquisas, assim, quem faz um pré-natal psicológico, quem tem esse preparo, ajuda Sim, muito nessa parte sim. emocional do puerpério, né? Quem tem uma preparação realmente tem uma experiência muito mais positiva. Sim, sim, faz diferença, né? Faz muita diferença. Fica uma maternidade mais leve, Sim, mais consciente, né? E não se culpem, né? Escolheram e depois se arrependeram. Ressignifiquem isso. E vocês têm todo isso. tempo, né, para reconectar com o bebê, Exatamente. né? E fazer escolhas mais conscientes, com informação. Porque o importante é esse vínculo de vocês, né? Sim. Viva cada dia, né? Eu É, gosto de falar isso. Viva um dia de cada vez. Foca sim, naquele dia. Vai trocar é, uma fralda, troca aquela fralda, presta sim, atenção, porque às vezes a gente faz as coisas tão no automático. sim, Ou a gente está muito pensando no que vai vir daqui a pouco e tá, você fica ansioso o dia é, todo, né? Aí tem que fazer a janta, tem que fazer o almoço, aí tem que. é, Ou você fica, ai, foi assim, foi assim. é, E aí fica aquela lamentação que não sim, ajuda também. Então, Ou ficar foca no pensando, ai, né, presente, todo dia assim. Não, é isso, foca ali. E foca, assim, exato. teve um dia ruim, o próximo pode ser totalmente diferente, né? O bebê E teve um dia. provavelmente vai É, ser. sim. Porque às vezes o bebê chorou, né, muitas horas um dia, no outro dia, né, é diferente. E assim Sim, vai, né? E também, assim, eu assim acho, vai. acho que é aquilo que a gente falou. Se você perceber que está muito pesado, que você assim se sente muito culpada, muito triste, procure ajuda, né? Isso. Tem vários especialistas, né? Ah, você não quer participar do grupo, você não quer participar de roda. Tem vários profissionais que fazem atendimentos individuais, mas não precisa ser assim, né? Tem que ser uma Isso. coisa mais leve, que você consiga aproveitar esse maternar, né? Não pode ser o Isso. dia todo ruim, o dia todo esse desespero. Exatamente. A saúde mental é muito importante. Muito, muito, Muito importante. Sim, sim. De- Ai, acho que falamos até demais, né, Estela? sim, quando a gente vê, já, né, a hora voou.
A hora voa. É. Mas foi um papo tão gostoso. Sim. Espero que vai ficar salvo aqui. Tá. Espero que todo mundo aproveite depois, se informe, nos Sim, siga nas redes para ficar isso. sabendo quando tiver novos grupos para participar com Sim, a gente. E é. aí, precisando também, né? Nos chame no direct. A gente vai Sim, ter o maior prazer em ajudar, em com orientar no que a gente certeza. puder, dar um apoio Claro, moral que seja, sim, né? Escutar. sim. E eu acho que nesse mês de maio vão acontecer várias ações, Sim, né? A gente vai divulgando, então fiquem exato. atentos, né? Que eu acho que tem vários temas super interessantes Importantes, e exatamente. importantes, né, para isso. É, e a gente está Para sempre à começar um enxoval de disposição, né? informações aí. É, Os temas vão te ajudar nesse enxoval. Se você está isso, gestante ainda, aproveita se informando aqui sim, com as lives, fica de olho, porque vai ter muita coisa boa que vai ajudar a sim. se preparar emocionalmente. É, exatamente, que é o que faz a diferença, né? Faz sim. Muito, muito obrigada, viu, Estela, da Imagine, obrigada a companhia, você. da Foi live, ótimo. dessa parceria. Foi maravilhosa. Também gostei muito. E logo a gente Muito está de obrigada por volta, né? estar logo, logo. Muito obrigada também a todo mundo que É, entrou, que participou participou. aqui com a gente. Foi um prazer Sim. estar com vocês. Obrigada, Estela. Mas Tchau. Um tchau, beijo. Boa tchau, noite. beijo, tchau. Tchau.